Saudações marujos, aqui fala o comandante Major of Stone, sejam bem-vindos ao convés do nosso canal. Quem acompanha a comunidade aqui do nosso canal já está sabendo que a versão 0.44 do Modern Warships foi liberada apenas para os testadores alpha, que são daquela primeira leva de jogadores do jogo. E agora eu estou trazendo para vocês um resumo das novidades do que vieram nesta nova versão. A primeira coisa que vocês vão ver será a nova tela de recompensas diárias. Todo dia você vem aqui para coletar sua recompensa durante os primeiros 30 dias. Esses prêmios diários vão ajudar bastante quem está começando no jogo, porque dá aquele recurso extra que o jogador está precisando dos dias iniciais. A recompensa do primeiro dia é um pacote premium de 4 horas, e você ainda pode dobrar a recompensa assistindo um vídeo bônus. Eu vou deixar essa lista das recompensas na aba comunidade do canal, então quem quiser ver quais são os prêmios dos 30 dias, pode passar lá na comunidade e conferir a lista completa. Aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você não perde nenhum vídeo e nenhuma postagem da comunidade. Depois de receber a recompensa, nós voltamos para a tela inicial. Aqui nós temos um botão extra para ganhar ups, que antes não tinha, e agora você pode acumular recompensas de vídeo, ganhando ouro, ups e dólares ao mesmo tempo assistindo os 3 vídeos. Ainda na tela inicial temos esse botão de esquadra, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, porque antes eu preciso mostrar o sistema de amigos, para só depois conseguir mostrar como funcionam as esquadras. Como isso teve uma mudança muito grande, então eu vou deixar por último nesse vídeo. Primeiro eu vou mostrar os itens novos e a mudança na jogabilidade. Agora temos mais um porta-aviões na classe 3, o chinês CN Type 003. Ele é um navio premium que é comprado com ouro. Se você quiser ter essa máquina no seu arsenal, vai precisar desembolsar apenas 12.000 ouros. Você pode conferir o Type 003 em batalha assistindo nossa última gameplay. Eu vou deixar o card aqui em cima para quem ainda não assistiu. Ele não deixa a desejar em nada. É uma embarcação muito boa de operar e seu grande diferencial está nas aeronaves. Eu particularmente gostei muito dos aviões e do novo drone. Inclusive, todos os drones da classe 3 ganharam um incremento de HP, ficando mais resistentes e podendo fazer mais diferença nas batalhas. Você pode comprar essas aeronaves diretamente na loja, sem precisar comprar o navio inteiro, mas vai ter que pagar em ouro por cada uma delas. Também foram incluídos os lança-granadas chineses, nas classes 2 e 3. Eles são compatíveis com os concorrentes russos e americanos, dando mais uma opção de armas anti-submarino no arsenal. Outra mudança sutil é que agora os navios premium têm um bônus de 20% de ouro e dólares nas batalhas. Lembrando que os navios premium são o Admiral Panteliev, o Caio Duílio, o Cavour, o Lum, o Zoom Out, o Piotr Veliki, o Yamato e o A003. A nova pintura do Zoom Out finalmente ficou pronta. Com um efeito futurista, a Tesla tem um nome bem sugestivo. Além da pintura especial, ela solta esses raios de energia estática que dão um efeito bem legal. Mas o que realmente chama atenção nessa pintura é o preço. Pela pechincha de 14.000 ouros, este é o item mais caro do jogo junto com o Yamato. Ficou fora do meu orçamento e eu vou ter que assistir mais algumas centenas de vídeos para conseguir comprar e mostrar essa pintura para vocês. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante aqui nos upgrades. Agora, quando você vai melhorar o navio, você tem a opção de escolher um up por vez, ou 10 ups por vez. Isso é bom para quem não tem muita paciência. Eu testei o botão de 10 ups em várias situações, e achei que ele compensa mais sendo usado nos 2 últimos slots. Mas ainda vale a mesma regra que eu ensinei no vídeo sobre upgrades. Quanto mais linhas você melhorar por vez, mais vai economizar. Vou deixar o card aqui em cima para quem ainda não viu esse vídeo. Vale a pena conferir porque é um dos melhores tutoriais aqui do canal. As contas premiums também tiveram mudanças. Agora voltaram as opções de pacotes de 7 e 30 dias, que podem ser comprados com dinheiro real. A conta de um dia por 400 ouro continua valendo. Esses pacotes premium são muito bons para aqueles jogadores que não têm muito tempo para jogar, pois aceleram um pouco o progresso do jogo, permitindo que você demore menos para alcançar seus objetivos de subir de rank ou juntar recursos.
Agora vamos ver as mudanças na jogabilidade. O mapa Tempestade finalmente ganhou abrigos. 2 plataformas estão localizadas no meio do mapa e podem te ajudar a não ficar sob fogo cruzado inimigo, dando uma pequena oportunidade de respirar nesse mapa. O único problema é que as plataformas podem ser destruídas com tiros, ficando apenas uma pequena base de apoio que só vai funcionar a curta distância. Mesmo assim, eu achei essa mudança bem interessante. Os porta-aviões agora começam a batalha atrás da esquadra, permitindo uma melhor estratégia de batalha, visto que a maioria dos porta-aviões estava sendo abatido nos primeiros minutos de jogo. Isso também te permite tentar encontrar um abrigo com mais calma. Outra mudança significativa dos porta-aviões é na hora de fazer o reparo do seu esquadrão. Se você tiver apenas um avião, ele automaticamente, além de recarregar suas armas, vai recarregar os outros aviões perdidos. Isso evita de você precisar sacrificar seu último avião para poder ter mais poder de fogo. Agora, todos os aviões e helicópteros podem usar seus canhões contra as aeronaves. O único problema é que não tem trava de mira, você precisa apontar manualmente, mas funciona muito bem e ajuda bastante a derrubar aeronaves adversárias. Experimente que você vai achar divertido. Lembre-se, são canhões anti-navio sendo usados contra aeronaves, o estrago é grande. A tela final também mudou um pouco. Agora, quando a batalha termina, você pode votar naquele que você achou ser o melhor jogador adversário, e isso entra para a contagem de mérito do jogador, na tela de estatísticas. Então, prestigie os bons adversários deixando seu like para o jogador que você julgar merecedor. Agora, vamos para a mudança mais significativa, e que ainda está apresentando algumas falhas, mas está sendo bem divertida. Quando você entra aqui nas estatísticas do jogador, a primeira tela já mostra algumas mudanças, mas no geral está quase a mesma coisa. O que mudou é que agora aparece a sua avaliação, que é aquela quantidade de likes que você ganhou no final da batalha. Quanto mais batalhas online você fizer, melhor avaliado você pode estar. E agora você tem a opção de copiar o seu ID. Isso vai servir para passar para os seus amigos te adicionarem. Basta clicar aqui no lápis que o ID vai ser copiado para a área de transferência. Sua nova seção de amigos foi adicionada nessa tela. Clicando aqui, você tem acesso à sua lista de amigos. Nesta primeira parte, aparecem todos os seus amigos. Aqui você pode remover alguém clicando neste botão do lado direito. Não se preocupe, vai aparecer uma mensagem perguntando se você realmente quer excluir essa pessoa da sua lista de amigos. Aqui nessa parte você pode ver quem está te convidando e quem você convidou, mas que ainda não aceitou seu pedido de amizade. Você pode cancelar uma solicitação enviada. E se alguém te convidou, você pode aceitar clicando aqui. Se você aceitar, ele vai direto para sua lista de amigos. Ou recusar neste botão. Nessa última parte, você pode digitar o ID do seu amigo para enviar um convite de amizade. Outra maneira de convidar um jogador é diretamente pelo chat, clicando no nick. Você tem a opção de convidar esse jogador e também pode ver as estatísticas dele, como número de kills, vitórias, derrotas e tudo mais. O chat mudou um pouco. Agora, além das opções de global e local, você também pode mandar mensagens diretamente para os seus amigos. E você ainda consegue ver se eles estão online, offline ou em batalha. E por último, as esquadras. Na tela principal você pode ver a sua esquadra clicando aqui neste botão. Para montar sua esquadra você só precisa adicionar os amigos. Eles receberão um convite e assim que aceitarem eles já estarão inclusos na sua esquadra. A esquadra nada mais é do que uma equipe que você monta para jogar no modo online. Todos ficarão no mesmo time e serão identificados pela cor amarela em batalha. O legal é que sua esquadra vai dividir a tela inicial com você. E assim você consegue visualizar o navio de cada um antes da batalha. Se o jogador convidado já estiver em outra esquadra, você receberá um aviso informando. O criador da esquadra é quem dá início à partida no botão batalhar da tela principal. Caso você aceite um convite para participar de uma esquadra, você vai precisar aguardar o criador da esquadra iniciar a batalha, mas ainda assim você pode visualizar sua esquadra na tela principal. É importante lembrar que a regra do item mais forte continua valendo, ou seja, se você montou uma esquadra classe 2
e alguém tiver algum item classe 3 no navio, todos vocês vão entrar em batalhas de classe 3. Então, preste muita atenção na hora de equipar os navios. Quando a batalha terminar, a esquadra continua montada. Você não precisa convidar novamente, mas você tem a opção de deixar a esquadra ou de remover algum integrante. Mas essa última só é possível se você for o criador da esquadra. Bem pessoal, tiveram várias outras pequenas mudanças, mas estas foram as que eu considerei mais impactantes e que eu conseguiria explicar mais facilmente no vídeo. Resumindo, o jogo está bem mais interativo e as batalhas estão ficando cada vez mais divertidas. Não esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário dizendo a sua opinião sobre este tutorial e sobre a atualização. Eu espero que gostem, muito obrigado e até o próximo vídeo.